Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate esta noite, falando sobre mobilidade urbana, transporte e tecnologia. Como pano de fundo aí na nossa discussão, a polêmica envolvendo o aplicativo Uber e os taxistas no Brasil. Conosco aqui no estúdio a Marília Maciel, ela que é gestora do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E o Edmilson Americano, ele que é presidente da Abracom Táxi, a Associação Brasileira das Associações e Cooperativas de Motoristas de Táxi. Meus caros, trazendo aqui rapidamente uma enquete pelo Facebook, vamos trazer aqui algumas participações. Vamos lá, facebook.com/canal Futuro Oficial. Temos a pergunta do Bernardo: quem regula os valores e critérios dos preços utilizados pela Uber? Bernardo, nós não estamos com a Uber no estúdio, não sei se alguém aqui quer fazer algum tipo de comentário nesse sentido. Eu gostaria, mas... Tá, me desculpa, antes de entrar nessa questão e responder, e eu faço muita questão de responder isso, é importante voltar lá, como eu vou naquele gancho que a Marília falou. As pessoas têm que saber reclamar, exigir seu direito. Se é maltratado por um taxista ou outro, você tem o direito e o direito de reclamar. Uhum. E os órgãos públicos estão aí para fiscalizar e punir, inclusive até de tirar de atividade. Quanto ao Uber, é importante falar uma coisa. A Uber, ela, quando convém, ela é aquela coisa moderninha, mas nós temos caso de um estupro na Índia, e isso está na justiça, que a Uber, ela fala: não, eu não prestei esse serviço. Não é comigo. Não tem, é uma ação indenizatória e não é comigo, não. Nós só aproximamos. Então, na hora de abocanhar os 20%, milhões e milhões, aliás, bilhões de dólares que se arrecada, ela se Essa é uma discussão que se aproxima da outra discussão, que é a terceirização de serviços, né? Marília, o que você tem a dizer sobre, por exemplo, claro que como a gente não costuma generalizar, também falar sobre um episódio específico na Índia é complicado, mas sobre o fato da responsabilização de quem conecta pessoas em casos extremos? Bom, em primeiro lugar, assim, é muito claro na legislação brasileira que qualquer lesão ao direito de qualquer pessoa pode ser levada às autoridades, seja o Poder Judiciário, seja as autoridades administrativas. Isso é verdade para os taxistas, isso é verdade para o Uber. Eu acho que a colocação é somente que muitas vezes as vias de recurso, porque ir ao judiciário é dispendioso e custoso. Então, as vias de um recurso fácil, quando você se sente lesado, não são claras, nem no caso do táxi, nem no caso do Uber. E aí, acho que o serviço tem que melhorar de modo geral para o consumidor. Mas, se alguma pessoa se sentir lesada, ela pode recorrer ao judiciário e às autoridades, tanto no caso do táxi como no caso do Uber. A responsabilização da plataforma é um ponto que ainda se encontra em debate. Por quê? Porque o Uber alega que ele trabalha em sistema de parceria em relação aos motoristas. E alguns motoristas têm alegado que o tipo de serviço prestado configuraria um vínculo empregatício em relação ao Uber. A questão não foi solucionada, se encontra pendente no judiciário de alguns países onde o Uber chegou mais cedo. Isso aí acho que a gente vai ter que perceber qual vai ser a tendência da decisão dos juízes, para a gente ver como é que isso vai evoluir. Tem motoristas que utilizam o Uber para fazer um serviço adicional, né, para ter um outro serviço que não seja o seu serviço rotineiro na CLT, digamos assim. Isso, mas de qualquer maneira, há a responsabilidade, mesmo que não se entenda que a responsabilidade por um dano causado é da plataforma Uber, a pessoa pode ir atrás do motorista individual. Uhum. Assim como no caso de uma cooperativa, pode haver responsabilização solidária da cooperativa com o motorista, dependendo do que seja, mas se for um dano causado por negligência do motorista, quem vai responder pessoalmente é ele. Então, a gente sempre pode recorrer para tentar valer os nossos direitos. Mais perguntas aqui, pergunta da Sabrina: como se daria a regulamentação do Uber em termos de tarifas e também de atestados de idoneidade dos motoristas, por exemplo? A regulamentação chegaria a essas questões? Bom, Obrigado, Sabrina, pela participação. Tocou num ponto importante. A questão do Uber, quem faz a tarifa dele é o próprio Uber. Não tem controle nenhum do Estado. E a lei de mobilidade urbana, todas as leis, diz que esse serviço público tem que ser a tarifa regulada pelo poder público. Agora, é importante dizer também, eu vi o músico, acho que Gabriel Cavalcante. Ele estava falando do serviço de táxi, daquela coisa que é um pouco mais cara. É importante dizer que a tarifa da Uber, quando falta carro do Uber, eu não sei se sabem, eles têm uma tal de chamada tarifa dinâmica, que pode cobrar 50% a mais da tarifa, 70% a mais da tarifa e até, se eu não me engano, 200%, 2 vezes mais o valor da tarifa deles, comum que o cidadão tem conhecimento. E aí é o cúmulo, é um absurdo. Quer dizer,
Imagina o seguinte, está chovendo, tem um caos na cidade, aí você vai chamar o Uber, a demanda está grande e você fala, não, agora é o dobro do preço. Mas eu vou te fazer uma provocação. Sim, quando tem um show do U2 em São Paulo e o taxista não cobra no taxímetro e coloca R$200 uma corrida, não é algo parecido? Não, ele está errado, é roubo. Mas não é assim, é que a lei da oferta e da procura numa situação de crise. Ele não pode fazer isso. Eu sei que ele não pode, ele não pode. mas assim, roubo, não é uma situação Agora, semelhante? A Uber, ela se institucionaliza dessa forma. Ela entende que isso é legal. Ela mesmo, o taxista quando faz isso é um taxista autônomo, aliás, um péssimo taxista que faz isso, é uma aberração e ele tem que ser punido. E se pegar a placa dele, eu já peguei eu sei reclamar, eu acho que todo cidadão tem. Uma vez eu peguei um táxi numa determinada cidade e ela pegou e me cobrou a mais. Eu imediatamente reclamei na prefeitura, o alvará dele foi suspenso 2 meses. Agora, a Uber, ela confirma que ela faz isso. É a tal da tarifa dinâmica. Ela põe aquela tarifa dela. Importante dizer também, com relação à tarifa, a gente ouve falar, os taxistas querem um monopólio do serviço, né, de transporte remunerado. Como que você vai falar em monopólio se tem várias cooperativas concorrendo entre elas, você tem vários taxistas, e detalhe, as regras do jogo, as regras são ditadas pelo poder público, tarifa. É o poder público que determina. Tá aí talvez um pouco do cerne da discussão, né? Considerar público ou privado o serviço ou não. Deixa eu trazer mais perguntas aqui, Edmilson, para a gente poder fomentar o debate antes da gente pegar a enquete na rua. Anderson, na semana da polêmica sobre o Uber, o aplicativo bateu o recorde de downloads nas App Stores da Android e Apple. Este fato não sinaliza uma grande insatisfação dos usuários sobre os atuais serviços prestados? O que vocês têm a dizer sobre esse tipo de registro na semana da polêmica, né? O Uber fazendo promoções, mais gente baixando. Isso sinaliza o quê, Marília? Eu acho que isso é natural. No momento que as pessoas estão discutindo, às vezes as pessoas nem sabiam da existência do Uber, e aí ficam, leem no jornal, eu quero ver o que é isso, vou me cadastrar. Então, eu acho que isso não revela uma tendência nem para aumento, nem para diminuição. Acho que sim, tem um número significativo de usuários, e esses usuários não diminuíram até agora, então não vejo uma tendência de refluxo, mas também não levaria muito em consideração esse pico que houve na semana da discussão. Vamos lá, nossa equipe foi às ruas ouvir aqui no Rio de Janeiro algumas pessoas sobre o uso de aplicativos e o uso de táxis. O senhor usa aplicativo Uber? Sim, de vez em quando, mas estou parando de usar. Ah, é por quê? Depois dessa questão toda problemática aí de se saber realmente de quem é que patrocina. Outro dia eu estava vendo até uma cena na internet de um ocorrido em São Paulo, que um desses carros foi parado pelos taxistas, fez o passageiro sair, enfim. A dúvida toda é essa, acaba sendo perigoso. Você usa o aplicativo Uber? Uso. Qual diferença você viu para os táxis comuns? Qualidade no serviço, qualidade no carro. Tem muito carro de táxi aí regularizado que não tem condições de estar rodando, em condições precárias. Tem muitos carros que você entra na rua, faz sinal na rua, você pega, se você quiser fazer uma viagem, por exemplo, o carro não tem a menor condição de fazer a viagem. E sem contar a educação do taxista, a cordialidade, essas coisas todas. E acho também que os taxistas deveriam se adequar à tecnologia. Algumas cooperativas já possuem aplicativos que você consegue pedir, pagar no cartão de crédito, débito, enfim. E não entendo ainda por que esse conflito todo. É ótimo, o serviço é bem melhor que de táxi. Eles têm serviço de água, eles oferecem bala e as pessoas, os motoristas, eles são muito mais bem preparados. O que você acha dessa concorrência? Eu acho que uma concorrência sempre é bom para o mercado, né? Só que aí também tem que ver o outro lado dos taxistas que pagam um imposto muito alto. Mas de qualquer forma, para nós consumidores é bom. Você já indicou o aplicativo do Uber para alguém? Sim, como guia de turismo já fiz essa opção de indicar para clientes que queiram utilizar. Assim como táxi, Uber também, eu acho que tem serviço para todo mundo. Acho que todo mundo pode se beneficiar de qualidade e também do tradicional. Acho que não tem que haver disputa entre eles. Bom, essa enquete trouxe algumas questões. A primeira que eu queria levantar com vocês, com o Edmilson e com a Marília, com relação à segurança, né? A gente tem acompanhado discussões no país e casos até de violência na imprensa, de protestos, e isso fugindo um pouco à razoabilidade. Edmilson, o que você tem a dizer sobre esses casos, né, que estão envolvendo aí motoristas de táxis deflagradamente atacando alguns usuários até e motoristas de Uber no sentido do protesto? Como é que você encara esse tipo de situação que foge o campo das ideias? Primeiro, todos nós, todas as lideranças, dirigentes de sindicatos,
acesso que a gente tem em fazenda. E eu vou aproveitar aqui a audiência e fazer mais uma vez o apelo. Eu sei que existe uma indignação do taxista que está vendo o seu trabalho sendo afrontado, a sua profissão de forma ilegal sendo afrontada, mas ele tem que se manter calmo. A gente espera que a justiça e que o poder público resolva isso o mais rápido possível. Então a gente faz um apelo para que não aconteça isso. Agora é importante dizer que a gente tem percebido, e aqui eu estou muito à vontade aqui, porque graças a Deus o espaço é o mesmo. Pena que a Uber não quis utilizá-lo desse espaço. Mas a gente vê parte da imprensa dando uma luz maior quando o caso é contra o taxista. Por exemplo, nós tivemos um caso que um motorista da Uber saiu, pouca coisa na imprensa, saiu com arma em punho, ameaçando pelo WhatsApp os taxistas e mostrando a arma em punho. Agora, se houve 2, 3 casos isolados de taxistas com questão de segurança, ele tem que ser punido. Como um advogado que a gente vê, de repente, vai espancar algum outro lá, tem que ser punido, um médico. Toda essa questão é questão de segurança. De nós, o nosso entendimento é que tem que se manter a calma, que nós temos certeza que esse serviço irregular vai se resolver. E a gente quer que a Uber seja mais uma empresa a trabalhar dentro do Brasil, dentro da lei. Ou seja, que utilize dos táxis, de serviços legalizados. Seja ele, se ele quiser utilizar táxi, ônibus, barco, helicóptero ou avião. Vamos lá, facebook.com, Eduardo Caon fazendo participação aqui. Obrigado, Eduardo. Vocês acham, Marília, que os usuários do Uber são os mesmos dos táxis? Ou isso pode gerar novos usuários do transporte individual que vai na contramão da nossa necessidade de pensar mais nos transportes coletivos? Há a necessidade de ser o mesmo público entre as duas modalidades ou existe diferença entre o usuário do Uber e o usuário do táxi? Eu acho que começa o mesmo público, porque as pessoas que estão chamando o Uber hoje, possivelmente elas não optavam pelo ônibus, elas estavam chamando táxi. E aí quando o Uber surge, essas pessoas começam a migrar. Mas acho que vai haver um balanço e chegar no equilíbrio. É difícil fazer essas pessoas voltarem, eu acredito, a não ser casos específicos. Até a primeira entrevista foi interessante porque ele falou que deixou de usar o Uber. E quando perguntaram por quê, ele falou porque ele está com medo da segurança. Possivelmente em virtude do que está acontecendo no debate hoje. Em virtude do que está acontecendo. Mas, fora isso, eu acho que é difícil as pessoas migrarem. Mas talvez o que aconteça é uma divisão no mercado. Pessoas que preferem um tipo de serviço, pessoas que não estão muito preocupadas com isso. Por exemplo, talvez o que ele tenha, não sei se foi a intenção do Eduardo, o Eduardo pode até escrever no Facebook e me corrigir se eu estiver errado. Por exemplo, quando você faz uma opção de alugar um carro numa locadora e esse aluguel prevê o uso de um motorista, não existe ali um contrato entre as partes e alguém que está levando o passageiro para um determinado ponto A do ponto B e capitalizando nisso também? Uma locadora de veículos não pode oferecer um serviço pago e oferecer o motorista? E já acontece isso há muito tempo? É um tipo de contrato muito diferente? É bem diferente. É bem diferente. É um serviço de locação. De locação por período. Se for de trajeto de percurso, aí eu volto a falar... É porque é de período, né? Não é de trajeto de percurso, é porque é de período. Você está alocando o carro... Por um número X de horas, independente do trajeto. Isso, normalmente a quilometragem é livre, e detalhe, né? por diária, né? É por Assim, diária, o preço não é por quilômetro. Deixa eu trazer... Senão ele acaba burlando a lei, criando uma brechinha... Não à toa que os contratos também são longos e você tem que ler bastante quase coisa. Não dá para ler. Vamos lá, Wagner Caetano, ele é motorista de táxi, vai falar conosco agora diretamente de São Paulo. Wagner, muito obrigado pela participação no Sala Debate de hoje. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Como vai? Tudo bem conosco também, Wagner. Você tem percebido aí, Wagner, uma queda no número de corridas desde que essa polêmica toda aconteceu? Isso tem afetado o seu rendimento? Como é que você tem interpretado esse momento pelo qual passa o Brasil nessa discussão? Olha só, a queda no setor de táxi existe, mas eu não creio que é só pelo aplicativo Uber, mas também por uma questão econômica que está aí, né? Mas eu vejo que atrapalha mais os motoristas que trabalham no período noturno. Eu acho que a Uber ela não se sente confortável para trabalhar durante o dia pela fiscalização municipal que se encontra aqui na cidade de São Paulo. Aqui eles são muito fiscalizados, não tem vida fácil. Os passageiros aqui passam por grandes constrangimentos, os passageiros da Uber são retirados do carro pela fiscalização, pela guarda aqui, pela GCM, a guarda municipal. Então, os próprios motoristas da Uber vêem uma oportunidade porque não tem uma fiscalização tão ostensiva no período noturno. Então, eles migram mais para esse período onde atrapalham mais os taxistas.
Agora, deixa eu trazer essa reflexão do Wagner. Wagner, eu já vou voltar com uma pergunta para você, para a Marília. Perfeito. Pelo que ele está falando, justamente, se a Guarda Municipal de São Paulo faz uso de um procedimento para retirar passageiros, é porque já há uma interpretação à luz da legislação vigente. E aquela dúvida que a gente estava tendo no início do programa, que era sobre a lei de mobilidade urbana, se um serviço é considerado público ou privado. O Uber alega que o serviço não é ilegal, é que ele não é regulamentado. Mas se a gente tem numa cidade como uma metrópole como São Paulo, a Guarda Municipal já fazendo a interpretação disso, já há um posicionamento feito pelo Estado brasileiro, não? Há uma interpretação do ponto de vista das autoridades, acredito que municipais do Estado de São Paulo, provavelmente dentro do Executivo. Mas a questão ela vai ser resolvida realmente ou dentro de um processo correndo no Legislativo, um projeto de lei correndo no Legislativo, ou em relação ao Judiciário, numa decisão sendo tomada em última instância. Mas acho que a disputa ainda está ocorrendo, que a gente tem uma interpretação... Tem assembleias acontecendo. Edmilson. Brito, eu volto a sempre insistir. A questão não está no Uber, está no transportador. Isso não tem dúvida, se ele está transportando ilegalmente ou não. O Uber funcionando, ele pode funcionar com táxi, que o veículo não vai ser apreendido. Então a questão não é o Uber. Mesmo porque me soa estranho a gente falar, nós vamos regulamentar a Uber. Eu não vejo como... Você estava ontem em São Paulo debatendo justamente isso, né? É como você vai regulamentar a Uber, uma empresa. Você regulamenta o sistema modal, o sistema dentro da lei, sempre obedecendo às leis federais. Detalhe, não é só São Paulo, Guarulhos tem apreendido muito veículo, e isso não tem dúvida, vai para o pátio. E aí vem a grande questão. Ora, se eu pegar e ligar, de repente alguém cria, aí fala assim, nós vamos montar um telefone aqui do lado da Futura, e nós vamos falar assim, ao invés de utilizar os taxistas daqui, vamos montar um telefone e você, olha, não está aberto ao público para chamar com sinal, né? Tradicional sinal. Mas nós vamos ligar. Ele pode fazer esse tipo de transporte? Eu posso ligar para alguém, de repente alguém aqui na rodoviária, por exemplo, eu posso montar um terreno aqui do lado, com 20 Mas, por exemplo, como é que um motorista particular se qualifica para exercer a sua atividade no Brasil? Motorista particular profissional, ele é de uma família, ele é empregado de alguém. Ele não sai fazendo transporte remunerado de passageiro. Essa é a questão. Como, de repente, eu posso ter um ônibus. Os cantores, os grandes artistas têm um ônibus. Ele pode fazer. Aí ele é um motorista, o transporte não está sendo remunerado. Tem uma carteira de trabalho, está na CLT e tem ali perfeito. Todo o direito trabalhista ao redor do contrato dele. Olha que interessante. Até antes de 2014... a imprensa então falou assim, olha, tem que combater o transporte clandestino. Não pode, olha, eu liguei para uma pessoa, ela me ofereceu um cartão, nos aeroportos acontece isso. Olha, eu estava lá, alguém me ofereceu um serviço de táxi, transporte executivo, me dá um cartãozinho. Eu podia ligar para essa pessoa até antes da... As próprias vans fizeram parte desse debate há um tempo atrás. Não pode, era ilegal. Essa é a questão. O transporte, como o ônibus, eu insisto na questão de ônibus, porque eu também o transporte. Então eu vou comprar 10 ônibus, vou pôr do lado da rodoviária aqui do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, e falar, olha, me chame via aplicativo. Aí Marília vai concordar que pode ser usada a palavra pirata, né, Marília? Aí o ônibus é pirata. Não, né? Segundo o conceito da Marília, com todo Edmilson, deixa eu trazer de novo o Wagner para a nossa discussão, para o Wagner poder participar. Wagner, você que está aí em São Paulo, né, tem percebido nesse momento de discussão uma oportunidade para qualificar o seu serviço? Porque, pelo que a gente acompanha nessas discussões, claro que no senso comum, não generalizando, mas há uma cobrança por qualidade também no serviço oferecido por taxistas. Você tem procurado fazer alguma coisa nesse sentido, Wagner? Sim, eu já sou taxista há 20 anos, presto um excelente serviço, acredito que os clientes que eu tenho jamais perderei para esse aplicativo. Mas em cima disso, tudo que vocês estão conversando, aqui em São Paulo está acontecendo um fato muito interessante. Eu faço até parte da Câmara Temática do Táxi aqui, que é uma Câmara Temática com todos os representantes do táxi aqui da capital, junto com a Secretaria de Transporte. E lá a Secretaria Municipal de Transporte, lá nós estamos discutindo as melhorias para o serviço de táxi. E isso colocando atendimento, o ano do carro, hoje o táxi aqui em São Paulo pode ter até 10 anos, a gente está querendo diminuir isso para 5, 6 anos, uma melhor qualificação do motorista e regras
de comportamento, código de conduta. Então, isso tudo já está sendo discutido e, com certeza, aí para o futuro, a gente vai ter uma melhor leis adequadas do comportamento do taxista, uma melhor regra de punição, justamente visando o bem-estar dos munícipes e do usuário. Agora, Wagner, existem cidades, né, no mundo onde o Uber foi legalizado, foi regulamentado. Você acabou de dizer que, pelo seu serviço prestado de forma excelente, você não tem receio de perder os seus clientes, né, os seus passageiros, para o serviço do Uber. Então não poderia rolar as duas coisas? Não haveria espaço para o público decidir o que utilizar? Se o seu serviço é bom, ele vai utilizar você. Olha, José Brito, fazendo uma análise como taxista, a gente entende que o sistema de transporte público, aqui, de utilidade pública, que é o serviço de táxi, ele é feito dentro de uma edificação de leis, né? Começa lá da Constituição, leis estaduais, leis municipais, e é penoso você que segue as leis ver um transporte irregular trabalhando com... Para você ter ideia, isso está no CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Veículo para prestar serviço remunerado ou de carga tem que ser placa vermelha. Então, isso, você vê um veículo de categoria particular, ele não poderia estar exercendo, exatamente trabalhando igual ao táxi, né? Então, a gente entende que, dos moldes que se está hoje, é totalmente ilegal. Marília, o que você tem a dizer sobre os comentários do Wagner? A gente voltou ao ponto da legalidade e da interpretação sobre a lei. Eu realmente acredito que a gente tem um cenário de uma lei que não foi pensada para o contexto de existência dessas plataformas, para um contexto de existência do Uber. Não é o Uber empresa, é qualquer outra empresa que surja para prestar um serviço semelhante. O que eu acho que a gente não pode perder de vista quando a gente debate isso, a gente sempre põe no holofote táxis versus Uber. Mas eu acho que tem um ator que é muito mais importante do que táxis versus Uber, que é o consumidor, que é o indivíduo que precisa se locomover pela cidade e que precisa ter direito a um serviço que é de interesse público, que tem relevância pública. E eu não consigo perceber como a existência de um serviço a menos pode beneficiar esse usuário final. Como poderia ser benéfico para o usuário final existir somente táxi e não existir Uber? Eu acho que quanto mais serviços são prestados, primeiro isso gera uma concorrência entre os serviços e puxa os estándares e os padrões de oferecimento do serviço para cima, força uma melhoria e dá ao consumidor uma chance de escolher aquilo que lhe apraz, que funciona melhor dentro do seu perfil, dentro das suas necessidades. Então, quando a gente olha para isso, eu não consigo ver justificativa suficiente para dizer como é uma decisão de proibição que não foi o que foi decidido pela maior parte das cidades, dos países, a maior parte decidiu por regulamentar sim, e é extremamente necessário regulamentar sem dúvida, mas não por proibir totalmente. Então, eu acho que talvez a gente precise caminhar numa direção semelhante. Deixa eu pegar logo os últimos comentários do Wagner, que a gente está chegando ao prazo final do programa, ainda vou pegar os comentários do Edmilson e da Marília também. Wagner, muito obrigado pela sua participação. O que você acha que vai acontecer, né? Independente da sua posição sobre o assunto, né? A gente viu que desde a Revolução Industrial, a gente citou no início do programa a revolução e a readequação da indústria fonográfica, né? Nos últimos tempos, a questão do marco civil da internet, do Orkut, das redes sociais também ali discutindo uma série de coisas. Ou seja, a inovação vem e depois vem a regulamentação. O que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos dessa discussão no Brasil, Wagner? Olha, eu vejo da seguinte forma, que os táxis podem se adequar a esse serviço prestado pela Uber facilmente. Isso só depende do Poder Executivo e Legislativo Municipal colocar regras para que o táxi promova o mesmo atendimento. Isso pode ser da noite para o dia, José Brito, basta isso. Eu também vejo a questão, se falou tanto das leis de mobilidade pública, aqui em São Paulo tem uma grande implantação aqui de políticas de mobilidade pública, e você vê que justamente estão tirando os carros particulares da rua. Para você ter ideia que aqui a melhor ordenação do serviço de transporte coletivo aqui está diminuindo até a frota dos ônibus. Então, colocar mais carros particulares na rua é ir na contramão das políticas de mobilidade urbana, e os táxis já são suficientes aí para atender essa demanda. Eu gostaria de fazer uma pequena citação aqui de Rui Barbosa, acho que a professora deve até conhecer: com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação.
Obrigado, boa noite a todos. Obrigado a você, Wagner Caetano, taxista, falando diretamente de São Paulo. Vou te deixar o convite, Wagner, para acessar lá a página no Facebook do Canal Futura, facebook.com/Canal Futura Oficial. Procure pelo post do programa de hoje e deixe lá suas aspas, seus comentários sobre essa discussão. Até uma próxima oportunidade, Wagner. Obrigado a vocês e vamos compartilhar aí o programa com todos os taxistas aqui de São Paulo e Brasil. Vamos lá, vamos deixar o Wagner aqui então agora, mostrar para vocês, deixa eu trazer aqui para a tela. Vamos começar com a Abracon, tá aí. Edmilson, suas considerações finais, mostrando na tela o site da Abracon Tax. Muito obrigado pela participação no programa de hoje, até uma próxima oportunidade. O que você tem a dizer sobre os próximos passos dessa discussão no Brasil, enquanto eu mostro o site aí da abracontax.org.br. Primeiramente, eu quero parabenizar a fala e a intervenção do Wagner. Esse é o nível do taxista. É importante nós, primeiro, considerar o seguinte. Eu vi algumas pessoas na entrevista comparando táxi comum com Uber Black. É diferente. Nós temos táxi luxo, nós temos táxi executivo, tem que ser comparado Uber Black com táxi executivo, que é, na nossa opinião, muito melhor e que às vezes a população não sabe disso. Nem conseguimos chegar nesse nível do debate hoje. Mesmo porque tem o Uber X que está chegando em São Paulo, é muito pior que o táxi comum, porque você pode colocar no Uber X sedã 2008 e, por exemplo, em Guarulhos você não pode operar com um sedã 2008, você tem que ser 2010 para cima. Tá? Vamos lá, suas considerações finais, Edmilson. E também dizer o seguinte, eu queria entrar na carona não remunerada, porque não existe carona remunerada, né? Aí carona é solidária, né? Isso é importante. Se a gente puder... carona solidária é uma coisa, não é pago por isso, não tem remuneração. Mas eu queria, ao invés de falar com o taxista, na ótica que a Marília falou, na ótica do consumidor. Eu acho que não é o taxista que tem que decidir o que é melhor para o consumidor, não é a Uber que tem que decidir a EasyTax, e sim o próprio consumidor. E para isso nós temos quem para defender o consumidor? Nós temos um ente institucional que é isso, a Promotoria